Muito boa noite a todos. Não sei se já me conseguem ouvir ou não. Gostava só que confirmassem que já está tudo operacional. Desde já eu agradeço imenso a vossa presença por aqui. Começo por vos desejar a todos em geral um feliz ano de 2023. Espero que as entradas sejam ainda melhores do que as saídas, portanto, mas sei que de facto tenho aqui algumas críticas relativamente à questão da pontualidade, mas eu peço a vossa compreensão, mas isto de ter crianças pequenas, esqueçam, quem as tem, quem já as teve, esqueçam, é simplesmente impossível, sobretudo tento fazer também todo esse conjunto de funções paralelas ao mesmo tempo que também tenho de me dedicar a esta causa, que é naturalmente a partilha de informação agora, com crianças pequenas que exigem e que nos absorvem toda a nossa atenção, é praticamente impossível que as coisas às vezes surjam como planeado, mas eu volto uma vez mais a pedir-vos imensas desculpas. A minha vontade não é naturalmente estar aqui a adiar a entrada ou estar aqui basicamente como se fosse a adiar por capricho, mas a senhora Susana Rodrigues já percebi que tem o mesmo problema que eu. Bom, mas eu aproveito, portanto, certamente conseguirá compreender, mas eu aproveito para vos anunciar que provavelmente muitos de vocês já terão recebido a notificação, sobretudo aqueles que notificam, que recebem notificações, que querem receber, que têm as notificações ativadas para poderem receber todo o tipo de informação, e pelo menos relacionada com este canal, e aquilo que eu basicamente gostaria de vos dizer era que vou organizar um curso sobre o sistema político da Rússia nos próximos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, apenas aberto a pessoas que sejam subscritoras ou queiram ser subscritores do canal. Qual é aqui a particularidade? Como não estamos a falar propriamente de uma situação pontual que deva ser explorada do ponto de vista técnico, e por outro lado, por outro tipo de informação também, que deva ser dada quase de forma ligeira e de uma forma muito objetiva, mas precisa de ser dissecada, nós estamos a falar basicamente de formação propriamente dita, por isso é que se chama de curso. Caso contrário, eu realizaria mais uma sessão, mais um direto, e exploraria os assuntos que quereria explorar convosco e partilharia isso. Portanto, eu como já dei formação, já tendo dado aula, já tendo participado em tudo, incluindo formação curta, de curta duração, digamos assim, nomeadamente esta terá a duração de 4 horas, vamos explorar alguns aspectos técnicos, porque se as pessoas quiserem de facto compreender como é que funciona a política na Rússia, como é que funcionam todos os órgãos do Estado, como é que as coisas evoluíram ao longo dos tempos. Acho que a melhor forma é, de facto, passar por esse curso. Eu tenho, naturalmente, esse conhecimento para o poder transmitir, e como vamos explorar alguns aspectos mais técnicos, mas que eu prometo traduzir para uma linguagem muito mais simples, de forma a ser seguida. Uma coisa é eu estar a participar em conferências, eventos científicos, com pessoas também da minha área, em que aí o discurso tem de ser muito mais técnico, totalmente técnico, tem de ser muito mais denso, muito mais profundo. Neste caso concreto não o posso fazer. Agora, não posso deixar de visitar aspectos específicos que permitem ajudar a compreender a situação. Portanto, nós vamos analisar a Constituição da Rússia, vamos analisar o sistema político da Rússia, vamos analisar as eleições da Rússia, os partidos políticos na Rússia, a evolução política na Rússia. Portanto, para analisarmos isto tudo, é sempre preciso entrar numa componente técnica. Não vamos entrar naquele tipo de discurso que se fala em conferências da minha área, porque isso é basicamente eu estar a afagar o meu ego por estar a falar e a utilizar termos técnicos que poderão vir a impressionar muita gente ou não, mas que em princípio existe uma probabilidade de poderem impressionar as pessoas, mas depois as pessoas frequentam o curso e não apanham metade daquilo que é dito. Ou seja, isto é um concurso inútil, ou pelo menos
quem o ministra não soube projetá-lo para o público que pretende perceber como é que funciona a política na Rússia. Senhora Susana Rodrigues, o curso vai funcionar entre as 16 e as 18 horas, nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Se forem à minha página do YouTube, já encontram lá a notificação para o curso. Claro que este acesso, por isso é que é a formação. O curso vai ter um custo de 50 euros, que eu acho ainda assim que é um valor simbólico, pelo menos comparativamente com aquilo que praticava quando dava formação na Universidade de Coimbra, que dei durante muito tempo formação na Universidade de Coimbra em questões de direito internacional, também, direito europeu, por aí fora. Sim, Sr. Pedro Alves, eu vou explicar como é que Vladimir Putin altera as leis e a Constituição por forma a conseguir perpetuar os seus mandatos pelo maior tempo possível. Bom, vou explicar as dinâmicas e espero que, se o Sr. Pedro Alves frequentar o curso, que depois me diga se mantém a sua opinião sobre essa pergunta e a forma como colocou a pergunta, ou se de facto coloca as coisas de outra forma. Não vou eu aqui estar a fazer propaganda em favor de ninguém, mas vou explicar como é que as dinâmicas funcionam e como é que o sistema está arquitetado para poder funcionar. Portanto, o valor vai ser de 50 euros, como eu referi. Se acederem ao evento que se encontra pendente e que se encontra aberto na minha página de YouTube, vocês vão ver que está lá, curso, o sistema político da Rússia, e poderão fazer naturalmente essa confirmação. Vem lá a descrição completa dos detalhes. Portanto, quem tiver interesse, por favor, junte-se. Quem não tiver interesse, tudo bem. Amigos como antes e como sempre, todos estes diretos continuam sempre a ser gratuitos. Muito bem. Posto isto, vamos àquilo que verdadeiramente interessa. Nomeadamente o prato forte do dia de hoje. Houve um ataque, como sabem. Feliz ano novo, Sra. Luísa Poças, também para si, feliz ano novo para todos uma vez mais. Houve um ataque conduzido pela NATO, perdão, pela Ucrânia, a Makivka. Makivka, eu vou já começar por partilhar convosco. Sim, Sr. Paulo, os números, sinceramente, essa é uma questão que nós realmente aqui temos e temos de discutir, é a questão dos números, porque os números, por um lado, parecem o aspecto menos importante daqui. Aquilo que importa reter e que importa perceber é como é que isto aconteceu e que consequências é que isto eventualmente poderá ter ou não para a atual situação no terreno. Agora, claro que os números são importantes, sobretudo, não só para as famílias, mas também porque colocam o poder político sob pressão. Muito bem, e colocam o poder político sob pressão porque se começarmos a ter aqui números absolutamente bastante elevados, isso coloca ainda mais o poder político ucraniano sob pressão por parte da NATO / Ucrânia. É a NATO claramente a instrumentalizar a Ucrânia. Há pessoas que se recusam a acreditar nisto, mas o sistema através do qual foi efetuado o ataque era um sistema fornecido por um país NATO. Existem elementos, consultores militares de países da NATO no terreno. Quem dá as instruções e quem dá as indicações para poder utilizar aquele sistema com determinadas coordenadas são também pessoas ligadas a países da NATO. Portanto, parece-me que isto de facto é um ataque por parte da NATO, mas é a NATO travestida de Ucrânia. Portanto, apenas tem uma bandeira por cima, grita-se Slava Ukraini, mas todos aqueles que compõem este tipo de ofensivas e neste momento, e que foram responsáveis por este ataque, são países da NATO. E é a NATO como um todo que acaba por estar aqui diretamente envolvida. Eu vou partilhar convosco um elemento que, a meu ver, é importante, que é vocês verem como é que se encontra, onde é que se encontra o local da ocorrência, porque isso também é um aspecto extremamente importante, porque permite-vos ficar a conhecer basicamente a zona, e vocês vejam que era nesta escola vocacional, em Makivka, que funcionava, que estavam alojados vários militares. O número de militares que ali estavam alojados
É incerto. A Rússia não revela e, com base nos dados que eu vos vou referir a seguir, eu também acho muito pouco provável que a NATO e a Ucrânia consigam saber qual era o número de militares que se encontravam naquele terreno. E vocês já vão perceber o porquê. Mas isto era uma escola vocacional, ponto número um. Muitos de vocês podem dizer, bom, mas foi um ataque a uma escola. Por um lado, os russos estão a cometer um crime de guerra por estarem a utilizar uma infraestrutura civil para fins militares. E outros poderão dizer, bom, mas os países da NATO Ucrânia, através da Ucrânia, cometeram um crime de guerra porque atacaram uma escola. E eu digo que a resposta é no sentido negativo para essas duas perguntas. Porquê? Desde logo porque a escola não estava a funcionar. A zona tem sido de tal forma flagelada. Nós vemos aqui que em Makivka, pronto, eu vou colocar aqui este ponto exatamente para vocês verem onde é que isto se encontra. Não confundir com esta escola 108, mas vocês veem aqui que Donetsk fica aqui a cerca de algumas dezenas de quilómetros de Donetsk, que é a cidade central, por assim dizer, e depois, quando vocês vêm ver a zona onde se encontrava a escola, deixem-me só ver, porque eu acabei de a perder outra vez, mas ela anda para aqui. Espera, que eu acabei de a perder novamente. Ela está aqui para cima, exatamente, ela está aqui em cima. Está aqui em cima. Ora bem, mas se a escola foi evacuada, e evacuada no sentido de, e ficou inutilizada, porque a zona em si, não só Donetsk tem sido alvo de ataques, como a periferia de Donetsk, que se inclui Makivka, também tem sido alvo de ataques sucessivos, não faz qualquer sentido estar a colocar crianças na escola e a tentar alimentar aquela teoria de vamos retomar a normalidade para conseguir esquecer os efeitos do conflito militar que está em curso. Portanto, não faz sentido isto, quando na prática isto é muito bonito para encher jornais, para criar títulos de jornais e também de noticiários, porque as pessoas ficam a demonstrar uma grande prova de resistência da população que insiste em retomar a normalidade. Mas, na prática, apostar nisso, por exemplo, relativamente às escolas, é colocar as crianças em risco. Sendo isso, e acabando, na prática, por ser uma oportunidade para morrerem também crianças, e sendo necessário explorar infraestruturas civis para prosseguir fins militares, é muito preferível fazer aquilo que a Rússia aqui fez, que é, ou as autoridades da República Popular de Donetsk fizeram, que é dar indicação para encerrar pelo menos a maior parte das escolas onde exista uma probabilidade significativa de poderem vir, mais tarde ou mais cedo, a ser alvo de um ataque por parte dos ucranianos. Portanto, sendo assim, não havia crianças na escola, não havia qualquer hipótese de estarem crianças na escola. Nós não podemos confundir o aproveitamento de uma escola para fins militares, porque nós estamos habituados a pensar escola, crianças, isto deve ser um crime. Bom, mas em abono da verdade, isto são 4 paredes que estão aqui formadas. São aqui várias paredes, aliás, é uma estrutura que está montada em betão e que pode servir para escola, mas podia ter servido para supermercado, poderia ter servido para qualquer outra coisa. De que a escola só é efetivamente escola se tiver lá crianças, alunos e professores e funcionários. Caso contrário, se não funciona como escola, formalmente é uma escola, mas na prática não funciona como escola. Portanto, logo por aí está afastada qualquer hipótese de comissão de crimes de guerra por parte dos russos por causa disso. Automaticamente, sendo uma infraestrutura civil convertida em alvo militar, não confundir com o caso dos ucranianos que são mobilizados e que se aquartelam em edifícios e áreas residenciais e que depois partilham essas áreas residenciais com vários civis e que tornam os civis ao mesmo tempo num alvo quase colateral, num dano colateral. E acontece frequentemente. Portanto, não confundir isso, ou seja, aqui não existiam crianças. Não existindo crianças, a infraestrutura pode ser aproveitada e usada para fins militares. A partir do momento em que a Rússia muda uma infraestrutura civil para passar a ser
uma infraestrutura para fins militares, isso permite a que a Ucrânia, ou que a NATO, se quiser conduzir um ataque, ao atacar esta escola, apenas está a atacar esta escola no nome técnico, recordem-se disso. Portanto, está a atacar um alvo legítimo, porque está a atacar uma infraestrutura que é utilizada para servir de escola e que sempre foi servida ao longo dos anos, mas que neste momento é exclusivamente utilizada para servir fins e propósitos militares. Portanto, esta instalação, esta escola vocacional, as instalações desta escola, são um alvo legítimo e, portanto, está totalmente enquadrado no âmbito da legalidade por parte de quem atacou esta infraestrutura. E porquê? Porque se sabia ainda por cima que estavam aqui concentrados alvos militares, personalidades militares. Portanto, nem sequer havia a dúvida. Sim, Sr. Miguel Gomes, eu já vou para aqui, eu já vou a esse ponto, seja CNN, seja quem for, as pessoas encarem isto como uma vitória, mas eu já vou explorar isso agora. Tenho a dar os pormenores todos. Depois vejam outra coisa. Isto acaba por funcionar como uma faca de dois gumes. Porque, vejam bem a posição desta escola, eu vou até ampliar para vocês verem. Reparem que a área residencial está toda ainda a uma distância considerável da escola. Se os HIMARS acabam por funcionar como sistemas de alta precisão, isto quer dizer que a probabilidade de um míssil HIMARS disparado a partir do sistema HIMARS não acertar no alvo pretendido, acertar nas residências, é muito, muito curta, embora possa acontecer naturalmente. Isto não é impossível. É possível, mas reduz a probabilidade de ocorrência. Ora bem, mas como vocês veem, por um lado, até os russos podem até enfocar, bom, nós estamos a cumprir o direito internacional humanitário porque nós não recorremos a uma escola misturada no meio aqui das habitações, como muitas vezes os ucranianos fazem, com os tais jardins de infância, que depois são atacados e depois as pessoas culpam, dizem, foram os russos que atacaram as crianças. Não atacaram as crianças, atacaram, foi um alvo que estava colocado no meio do parque infantil e também no meio do jardim de infância. Portanto, podia ser, colocar-se aqui, se utilizar estas áreas residenciais para fins militares, podia-se, entre aspas, isso seria crime de guerra cometido pelos russos. Mas, por outro lado, e os civis funcionariam como um escudo protetor que, em teoria, dissuadiria os ucranianos e a NATO de desferir um ataque contra essas zonas. Reparem que esta escola vocacional, as instalações desta escola vocacional, está aqui completamente isolada no meio do mar. Ora, quase no meio do mato, isto tem aqui uma paragem de autocarro, naturalmente como podem ver, que era provavelmente para servir as crianças que vêm para a escola e as famílias e tudo mais, mas está aqui sozinha, rodeada por árvores, ainda numa parte significativa num perímetro significativo de terreno. Ou seja, isto por um lado permite aos russos protegerem as áreas residenciais e afastarem as atenções sobre as áreas residenciais, mas como eu disse, isto é uma faca de dois gumes e, por outro lado, isto acaba por ser um brinde que é dado ao mesmo tempo aos ucranianos e à NATO. Porque se for para atacar, então a probabilidade de causar danos colaterais e de assegurar que o ataque é certeiro e é eficiente é elevada. Mas quer dizer, isto são os riscos que têm de se correr. Agora, há aqui um problema de fundo, e eu já posso fechar esta janela e ficar aqui convosco. Eu tentei, Sr. Trip Foreman, tentei colocar aquela visão de estrada, não consegui fazê-lo. Não sei se é porque esta zona não é filmada há muito tempo, mas eu não consegui fazê-lo. Tentei fazê-lo diversas vezes, mas não consegui, infelizmente. Portanto, as camadas que tem só dá para ver basicamente do terreno e pouco mais do que isso. Mas, portanto, se conseguirem outra forma de conseguir encontrar a visão a partir de baixo, melhor ainda, para mim, e isto vocês conseguiram ver. Agora, portanto, se a Rússia atuou por um lado de uma forma legítima e a Ucrânia /NATO, o ataque que desferiram contra esta infraestrutura está de acordo com a legalidade,
por todos os motivos que eu já disse e que não os vou repetir novamente, mas se está tudo dentro da legalidade, ao mesmo tempo a Rússia, como eu disse, expôs-se. Mas expôs-se de uma forma que isto tem merecido, este incidente de Makivka tem, de facto, merecido um debate significativo na Rússia. Portanto, as pessoas estão... Porquê? Porque por causa dos números. Os números que neste momento têm dado, para já, quem é que se encontraria ali? De acordo com os russos, quem se encontrava ali nem sequer eram as forças da República Popular de Donetsk, o grupo Wagner, não era nenhum desses, não eram esses operacionais. Eram os recentemente, uma parte mínima, mas uma parte mínima, dos recentemente mobilizados e que iriam atacar, estavam a preparar-se, estavam a regimentar-se para uma ação que se acredita que está a ser preparada pelos russos para que nas próximas semanas, acredita-se nisto, que nas próximas semanas venham a conduzir uma operação para conseguirem tentar aproveitar também as condições climatéricas para poder desferir uma ofensiva e tentar fechar eventualmente a zona do Donbass. Isto é o que se estima. Agora, até à prática, vamos ver se as condições o conseguem fazer, mas a verdade é que estava aqui concentrada a mobilização, eram parte dos mobilizados parcialmente para a frente e tinham chegado há muito pouco tempo. Pelo menos isto foi o que foi dado, o que foi adiantado pelos russos. Agora, tem outras particularidades. É que, claro que os ucranianos estão a olhar para o espaço, ninguém sabe qual era, as únicas pessoas que podem saber qual é o número de pessoas efetivamente que estaria colocado num local, que estaria não só em geral quantas pessoas é que aquele local albergava, mas como ao mesmo tempo quantas pessoas é que efetivamente se encontravam no local e faleceram ou ficaram feridas, só a Rússia consegue saber isso. Tudo o resto é especulação. Estas instalações desta escola vocacional estavam a ser utilizadas, já que estavam vazias, estavam a ser utilizadas para acolher, para albergar os militares apenas uma parte, dos militares que tinham sido mobilizados parcialmente muito recentemente, que foram mobilizados e que iriam ser utilizados ou na frente ou noutras áreas, pelo menos aqui da zona do Donbass, mas que se estima, como eu referi, que viessem a ser preparados para depois, mais tarde, integrar o contingente que iria desencadear uma ofensiva aqui no Donbass. Todos aqueles que andam a cantar vitória, bom, desde logo eu digo-vos que isto, por um lado, não altera nada, porque o número de baixas, todos os números que nós estamos a ver, eu ainda hoje vi, por exemplo, um indivíduo comenta que publicou no Twitter, comenta em televisão que publicou no Twitter, a dizer que são 700, como é que ele chega lá ao número? Bom, os ucranianos dizem, ok, qual é o rigor científico disso? Zero. São 700, entre mortos e feridos foram 700, outros disseram que eram 300, outros dizem que é 400, ou seja, quem quiser que atire o seu número, digam qual é o vosso número da sorte e disparem, porque provavelmente vai ser um palpite com a mesma probabilidade de estar certo como qualquer outro. Eu não arrisco nenhum palpite. Porquê? Porque não sei quantas pessoas é que estavam ali dentro e não sei qual era a capacidade daquelas instalações escolares para albergar pessoas, não sei como é que eles estavam sequer dispostos, não sei se só tinham ido para lá muito recentemente ou não para poder utilizar aquelas infraestruturas. Portanto, estar aqui a disparar o número, olhem, foram 142, que é para não dar o número certo, vai soar da minha parte que afinal este tipo até tem aqui alguns conhecimentos e obteve esta informação, sei lá onde, mas porquê? Porque o número não pode terminar em zero. Se terminar em zero é suspeito. Mas por outro lado, qual é o rigor que este número teria? O 142 tem tanto rigor como teria o 789. Portanto, é o rigor zero. O rigor é zero. Esta é a única certeza, que o rigor é zero. A Rússia afirmou que faleceram e que foram mortos 63 militares. Se isto é verdade ou se é mentira, naturalmente, como devem calcular, por uma questão de coerência, naturalmente que eu não posso vincular este número, até porque não sei se terão de facto sido mais, mas a Rússia jamais ganharia o que quer que fosse em vir cá para fora e dizer
olha, vamos ser o mais honestos possível e morreram, afinal só morreram entre aspas 239. Portanto, é possível que estas contas estejam a ser sinalizadas por baixo, não indicaram o número de feridos, só indicaram que o número de mortes foram 63. E nós dificilmente algum dia saberemos o número correto agora. Estar a acreditar nos 700 e tal que foram dados pelo outro indivíduo, 600, 400, 300, ou seja, isto é tudo, toda a gente quer transformar isto numa grande vitória da Ucrânia. E da NATO. Da NATO não, porque não querem que isto pareça que é da NATO. Mas há aqui um grande problema de base. É que uma coisa, sim, conseguiram causar um número de baixas entre pessoas que iam para a operação, mas as pessoas estão-se a esquecer, vamos até supor que tinham morrido os tais 700 que alguns chegaram a veicular. Foram mobilizados mais de 300 mil. Mais de 300 mil. Quanto é que 700, e metade destes, ou seja, cerca de 150 mil ainda não foram destacados para o terreno? Digam-me, nos 150 mil que faltam, nos 150 mil que já se encontram no terreno, 700, quanto é que isso representa em termos de proporção? Ora bem, 15 mil são 10%, 1.500 é 1%, portanto isto representa 0,5%. E depois, não foram mortos em combate, ou seja, não há aqui, não podemos chamar que há um verdadeiro mérito por parte da Ucrânia que em combate conseguiu dizimar os russos, ou seja, não há superioridade militar da Ucrânia nem da NATO. E sim, aquilo que eu vos vou passar a referir, e que é um aspecto que todos nós deveríamos estar atentos, e que foi aquilo que basicamente entregou o ouro ao bandido, passa a expressão. Ou seja, aquilo, desde já andam a dizer, andam a passar informação de que o ataque foi conduzido às 23 horas do dia 31 de dezembro. Os russos indicam que foi à meia-noite e 1 minuto. Ou seja, seria uma forma até de poder utilizar aquilo como uma espécie de festejo de ano novo de uma forma naturalmente bastante negra, sarcástica, mas esta data não é por acaso que de facto, e este horário não é por acaso que surgirá. Portanto, passagem de ano e terão sido esperados esses mísseis. Alguns desses mísseis que foram lançados através do sistema HIMARS os russos alegam tê-los neutralizado, mas nem todos foram neutralizados. E aquilo que vocês estão a ver agora aqui no Google Maps, eu não sei quando é que esta imagem vai ser atualizada do Google Maps que eu vos mostrei com estas escolas, mas neste momento eu vou até partilhar outra vez convosco para vocês poderem ver. Estão a ver esta escola, as instalações desta escola. Estão a ver isto, não é? Então, sabem o que é que existe neste momento? Eu já vi as imagens, as filmagens lá do terreno. Aquilo que existe neste momento não é isto. Esta zona agora está transformada, vejam nisto. Ou seja, uma área aberta, sem nada. Imaginem que foi demolida por completo e de forma intencional esta escola. Foi o que aconteceu. Está tudo literalmente em ruínas, porque houve vários mísseis HIMARS que de facto atingiram e que chegaram a esta escola. Não sei se já todos viram os vídeos ou não, mas há pelo menos um vídeo que tem andado a circular de uma forma particularmente ativa e que mostra realmente qual é o ponto de situação desta escola, que já não há escola. Há ruínas completas e não existe mais nada além disso. Ora bem, qual é que é o outro aspecto aqui significativo a reter? É que, desde logo, como é que foi possível à NATO chegar a esta infraestrutura? A NATO, e pelo menos alguns países da NATO, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, têm acesso a um sistema e exploram um sistema que é o chamado sistema Echelon. E o sistema Echelon é um sistema que permite obter dados e utilizar a nível de intelligence ou de serviços de informações, sejam eles civis ou militares, permite pelo menos aceder a dados que, através do homem, por si só, torna-se impossível de ser obtido. E o que é que este sistema Echelon conseguiu detectar naquela noite? Conseguiu detectar uma elevada atividade celular dos militares na véspera de Ano Novo nesta escola. Ou seja, aquilo que aconteceu foi que todos aqueles que tinham sido mobilizados e destacados e que se encontravam alojados nesta zona
estavam a dar uso ao seu telemóvel. E um número acima do normal, num perímetro tão pequeno, chamou a atenção da NATO. E chamou a atenção da NATO porque permitiu, e foi isso que permitiu que a NATO perceber que no dia 31 de dezembro estava a haver um volume anormal face àquilo que seria de esperar para uma escola, desde logo que estivesse abandonada, e depois que estivesse a ser, que mesmo que não estivesse abandonada, que estivesse a ser utilizada para fins civis e pacíficos. Ou seja, a atividade celular através dos telemóveis, cada um utiliza o seu telemóvel, imaginem, seja para aceder à internet, seja para falar com a família, seja para o que é que seja, chamou a atenção porque, imaginem o que é ter no mesmo espaço, por exemplo, vocês quando vão ver um jogo de futebol, por vezes, ou vão a um concerto, às vezes ficam privados da... qual foi? Pronto, ok, já percebi que o Sr. Pedro Alves está aqui só para desconversar. Portanto, está a confundir o número de mortes que toda a gente está a especular, hein, com o sistema que foi usado para a detecção e que se sabe qual foi o sistema. Portanto, como se as coisas fossem minimamente comparáveis. Mas tudo bem. Enfim, eu não vou alimentar este tipo de situações. Ora bem, portanto, esse sistema Echelon permitiu de facto perceber. Imaginem quando vocês estão num concerto, quando vocês vão a um estádio de futebol, quando vocês ligam, todos tentam fazer telefonemas, ou seja, há uma elevada concentração num determinado perímetro da atividade dos telemóveis. Portanto, e se há uma elevada atividade num determinado... esperem lá. Se existe esse volume desproporcional face àquilo que seria de esperar num determinado contexto, então, claro que isto levanta suspeitas, ou seja, muitas pessoas até ficam com impossibilidades de utilizar os dados, ficam impossibilidades de efetuar chamadas telefónicas, e foi isto que este sistema Echelon conseguiu, de facto, perceber. E foi isso que permitiu concluir com alguma margem de sucesso que os militares, que aquilo que se encontrava ali eram militares e que eram alvo fácil. Ou seja, escusado será dizer que foram os russos que entregaram o ouro ao bandido. Foram as vítimas que se denunciaram, foram as vítimas que se expuseram e foram as vítimas que se colocaram a prêmio, mas depois houve elementos ligados ao Ministério da Defesa, quem organiza a mobilização parcial, quem organiza, às vezes, aqueles departamentos que muita gente tanto desvaloriza, como a do património, economatos, recursos humanos, aquelas áreas mais burocráticas, é que devem ser responsáveis pela organização de locais para acolher os militares, fornecer refeições, garantir que eles estão protegidos, garantir que se mantêm em confidencialidade e que não há conhecimento por terceiros, ou seja, são todos estes departamentos que muitas vezes as pessoas desvalorizam porque acham que só tratam de burocracias, mas tratam de burocracias que de facto que são extremamente fundamentais. E aqui há que responsabilizar o Ministério da Defesa da Rússia, porque utilizou as instalações de uma escola que está feita e que sempre foi feita para ser uma escola, ou seja, não tem, ao contrário daquilo que sucede em Bakhmut, ao contrário daquilo também que funcionou na Azovstal, em que tínhamos instalações civis transformadas e depois adaptadas também para servirem de bunker e de proteção a qualquer atividade militar. Uma escola não tem isso. Uma escola não tem qualquer tipo de pisos subterrâneos, uma escola não tem qualquer tipo de acessibilidades que permitam às pessoas que se encontram naquele local garantir a sua proteção para qualquer eventualidade em caso de ataque. Ou seja, eles estavam expostos, estavam numa escola que está ali rodeada de árvores, mas em que a escola está completamente exposta. Até nós conseguimos destacar muito bem a escola, e era ali que estavam a ser alojados os militares. Portanto, esta infraestrutura era totalmente desadequada para acolher um número significativo e expressivo de militares, e até alguns militares que fossem. Porquê? Porque basicamente estão expostos e basta qualquer sinal no sentido de dizer, olha, estamos aqui, como aconteceu com este sistema Echelon. Agora, além disso, eu vi ainda também
Outro ponto interessante é que já temos alguns populares, temos muitos populares, aliás, de Donetsk e da zona de Makivka, a reclamarem aquilo que está aqui. Ok, este senhor tem de ser então silenciado, porque já está aqui só para desconversar. Portanto, este senhor fica aqui temporariamente, só para se acalmar. Aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas, junto nesta área de Donetsk, de Makivka, etc., têm dito é que têm criticado esta ação de destacar e de juntar os militares que vão ser destacados em sítios completamente fora das áreas residenciais, que por um lado tem de ser feito assim, mas por outro lado é a ausência de infraestruturas que lhes permita defender-se. E as pessoas dizem ainda que a coisa mais fácil que existe naquela região é saber onde é que se encontram os militares que combatem. Porquê? Por causa disto. Porque estão fora de áreas residenciais. Encontram-se também em números bastante significativos e elevados, numa mesma infraestrutura que só serve para aqueles fins. E então eles dizem que a coisa mais fácil é assistirem pessoas russas e pessoas pró-ucranianas, pró-Ucrânia, pró-Kiev, a dar também informação sobre, olhem, o novo conjunto de mobilizados encontra-se ali. Porquê? Porque isto acontece às claras. E eu até vi uma história de uma cabeleireira de Makivka que criticou severamente o poder político russo, porque ela diz, eles vêm para aqui e depois a partir daí dão-lhes um X para gastarem, consumir por aqui, ou seja, por um lado isto até ajuda de certa forma para a economia local, mas depois não é o suficiente, por exemplo, por vezes ficam privados de água para tomar banho, por vezes ficam privados de certos bens, então ela diz que só naquele cabeleireiro dela, todos os dias, acedem e às vezes a espaço, ou seja, deve ser alturas em que eles não têm mesmo acesso à água, devem ter a maior parte do tempo, mas depois não têm, para poderem tomar um banho, para poderem fazer a barba, para poderem fazer qualquer coisa. Ou seja, ela própria critica como é que é possível, simplesmente mandam para aqui os homens, dão-lhes alguma ajuda possível, mas depois, ao mesmo tempo, eles também estão um pouco à sua sorte, no que toca ao desbloqueio de certos acessos e certos serviços que são fundamentais para existir. Portanto, o Ministério da Defesa aqui está a funcionar mal, porque está a expor, em traços práticos, o que o Ministério da Defesa está a fazer é dizer à Ucrânia e à NATO, olhem, nós temos, fora das áreas residenciais, os nossos militares, porque não queremos ferir os civis, até aqui tudo correto, mas, por outro lado, eles estão em sítios que não têm bunkers, não têm locais onde eles podem abrigar e ficam completamente expostos. Portanto, isto basicamente é quase jogar às escondidas. Assim que vocês conseguirem descobrir onde é que eles se encontram, olha, é só disparar. E depois nós confiamos nos nossos sistemas de defesa antiaérea, que aqui, segundo eu ouvi do lado russo, foram seis mísseis que foram disparados através do HIMARS. O sistema de defesa antiaéreo da Rússia terá neutralizado 2, então os outros 4 acertaram em cheio. Portanto, isto é só para vocês conseguirem ver de facto aquilo que está no terreno, porque aquilo que está no terreno é que começa-se a assistir a alguma insatisfação, sobretudo popular, porque as pessoas da região de Donetsk estão preocupadas com o facto e começam a fazer alguma pressão existem trincheiras nesta zona, Sr. Francisco Ramos, existem trincheiras. Agora, não está, é tudo devidamente preparado para poder garantir a proteção destes militares. E quer dizer, volto a dizer, do ponto de vista militar, não houve mérito da NATO nem da Ucrânia. Houve demérito e muita incompetência por parte do lado russo. Mas não houve mérito da NATO porque basicamente só faltou darem-lhes as coordenadas para eles atacarem. Portanto, onde é que está de facto esse mérito? Esse mérito estaria se estivessem no terreno e através das táticas militares e através da forma como se organizariam conseguir de facto deixem lá ver. Isto aqui há sempre pessoas a causarem aqui muita agitação, portanto vamos lá. Pois, o Fightback aqui diz, o Sr. Fightback diz aqui um aspecto interessante, ou seja, lá está, eles têm espaços, o acesso à água, diz aqui que é difícil ser abastecido de água, é uma zona de guerra toda a região, é verdade,
Agora, deve haver alturas em que a água é fornecida e que lhes permite a eles fazer as suas necessidades pessoais e satisfazer a sua higiene pessoal. Mas depois existe uma altura, porque aquela cabeleireira disse que há aqui um conjunto de dias em que as pessoas vão e vão lá pedir-lhe para fazer aquelas, para fazer a barba, para tomar banho, etc. Portanto, isto deve haver aqui um período em que eles depois tenham de aguardar que consigam outra vez transportar a água até aqueles locais para eles poderem outra vez ter acesso à água. Deve ser assim que as coisas estão feitas. Mas o que é que eu vos posso dizer mais sobre isso? Eu posso dizer mais sobre isto que, neste momento, aquilo que está a acontecer no terreno, continuo a achar absurdo que alguém afirmar que a Ucrânia está a vencer o que quer que seja. A Ucrânia não está a vencer. Outro aspecto importante é que, desta vez, houve um maior número de baixas, e por isso é que isto está a ter, este incidente magnífico está a atingir a proporção que está a atingir no presente, com as várias perguntas a serem feitas e as exigências por explicações por parte de civis russos. Mas em setembro já tinha acontecido, por exemplo, algo semelhante em Kherson. Qual foi a diferença? É que o número de baixas não foi tão grande, ou seja, não foi o suficiente para causar pelo menos aqui um pânico e um grau de preocupação generalizado. Se o Ministério da Defesa russo aprendeu com tudo aquilo que tem acontecido até agora, não. Aliás, e tanto assim é que isto voltou a acontecer. É importante perceber quem é que está no local a monitorizar os locais que são utilizados pelas pessoas e pelos militares. Quem é que está de facto a coordenar tudo isto? Há aqui uma falha extremamente grande. Portanto, e isto tem de ser tratado da forma como efetivamente tem de ser tratado, ou seja, que é aprender com os erros, reconhecer os erros, aprender com eles e mudar a situação. Pronto, é tão simples quanto isso. Agora, é só para vocês perceberem que existe de facto aqui um número significativo de situações a ocorrer. Se isto vai alterar o curso atual, não. Pelo contrário, isto espera-se, do ponto de vista russo, que isto sirva para agora ajustarem estes pormenores que já deveriam ter sido ajustados há imenso tempo. Não deveria ser necessário acontecer este tipo de tragédias na perspectiva russa, é claro. Mas aí também a cantar vitória, quem anda a cantar vitória são pessoas basicamente que olham para o conflito, para este conflito, como olham para o futebol, que é todas as baixas que o meu inimigo conseguir ter, por mim, melhor, e para mim é celebrado como uma vitória. As pessoas esquecem-se que existem famílias, esquecem-se que existem militares associados às famílias, e esquecem-se ainda, muitos dos que festejam este ato como uma vitória, esquecem-se também que estas coisas acontecem dos dois lados e que mais tarde ou mais cedo vai acontecer também do outro lado, porque isto também acontece do lado ucraniano, embora de uma forma mais disfarçada. Mas dizer que é uma vitória ou que a Ucrânia está a vencer, bom, começamos a entrar outra vez no nível da realidade que nem é paralela, é uma realidade absolutamente virtual que só existe, nem sequer nos jogos de computador isto existe. Portanto, são pessoas que querem forçar-se a acreditar que de facto isto existe. Agora, que este incidente pode afetar a moral dos russos e, por outro lado, da população que se encontra nestas regiões e também, por outro lado, poderá ter um efeito anímico nos ucranianos que estão a tentar recuperar aquilo que era o seu território até há pouco tempo, isso não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida porque a NATO, embora isto não seja uma vitória, mas isto é parte de uma jogada, entre aspas, estamos num jogo de cartas, é a mesma coisa que aos poucos eu vou ganhando, estou a jogar sueca e vou ganhando uma mão, e eu vou conseguindo uma manilha aqui, vou conseguindo um duque ali, ou seja, isto é aos poucos, isto não significa que eu ganhe o jogo, isto significa que aos poucos começa a melhorar aqui um conjunto de pontos que poderão fazer com que eu possa vir a ganhar. E como é que eu posso vir a ganhar no plano militar? É eu ter o controle da situação. Se eu tiver o controle das operações, mesmo que esteja em desvantagem, eu para todos os efeitos tenho a situação relativamente dentro daquilo que eu acredito que pode ser verdadeiramente importante para, mais tarde ou mais cedo, me poder aumentar a probabilidade de vencer. O que é que está a acontecer com incidentes como este e com alguns outros tipos de incidentes? É que a NATO, todos estes ataques que faz, tal como aqueles que fizeram também, que eu falei no último direto, relativamente à base militar de Saratov, à base militar de Engels, com ataques também a outras infraestruturas civis e até de energia da Rússia,
O objetivo não é causar baixas, o objetivo não é vencer o conflito por aí. O objetivo é causar pressão social. Lembrem-se daquela analogia que eu vos fiz com o massacre que foi pela via aérea, tanto de Hitler ao Reino Unido, como também depois a Dresden, por exemplo, a Dresden, Nuremberg, etc. Ou seja, enquanto uns, apesar das dificuldades que foram os ingleses, ficaram convictos de que não é preciso é combater os nazis e tudo mais, os outros, os alemães, ficaram totalmente em pânico. Totalmente em pânico, ou seja, o objetivo é criar este pânico. O objetivo é, com este tipo de ações, mostrar aqueles que vos deveriam proteger não têm capacidade para vos proteger, aqueles que vos deveriam proteger estão a mentir-vos, aqueles que vos deveriam proteger, mais tarde ou mais cedo, vão perder. Ou seja, o objetivo é este. São as tais operações psicológicas, digamos assim, que é os tais mind games. É uma forma de alterar a sensibilidade e a posição da população para um determinado conflito ou para um determinado aspecto do conflito. E a NATO, se continuar a ser bem-sucedida neste tipo de ações, com os russos a dar-lhes praticamente as coordenadas e a dizerem, olhem, ataquem aqui, porque vão encontrar aqui muitos dos nossos e vão fazer aqui um brilharete, a abrir o ano ou a abrir a semana. Bom, então assim a NATO começa de facto a assumir algum controle da situação, embora não esteja a ganhar, mas permite pelo menos gerir as coisas no sentido, o que é que eu digo como controle da situação? Não é controlar a situação no terreno, é obrigar o inimigo, que neste caso é a Rússia, a antecipar táticas que tenha e objetivos que se calhar tinha delineado para um ponto mais avançado do tempo. Por exemplo, se eu tenho planeado um ataque ou uma ofensiva em larga escala para junho, e se eu antecipar para fevereiro, porque a atuação da NATO está a obrigar-me a isso, isto significa que eu estou a antecipar aquilo que era a minha projeção inicial. Não é porque esteja tudo a correr necessariamente melhor, é porque o inimigo me está a obrigar a seguir e a antecipar aquele ataque. Ou seja, quer dizer que eu posso ter a vantagem militar no terreno, mas eu não tenho o controle total da situação. Ou seja, eu sou reativo, eu ainda consigo manter a minha vantagem pela reação, mas eu já tenho de agir em função daquilo que quem se defende está a fazer. Não sei se me consigo fazer entender, mas na prática é isto que está aqui a acontecer. Portanto, e isto é perigoso, porque isto significa que a Rússia poderá, se isto continuar assim, que a Rússia poderá sentir-se na obrigação de fugir do plano, daquilo que era o plano que tinha de facto definido. Não por estar em vantagem como tal a poder acelerar essas dinâmicas, mas porque o inimigo a está a obrigar a alterar a abordagem que tinha projetado. E isto é o que, na perspectiva russa, não pode acontecer. Portanto, não adianta os russos terem a vantagem operacional, se depois na prática seguem sempre ao ritmo da música que a NATO toca. Portanto, e se for assim, isto do ponto de vista da NATO é uma vantagem, e que se continuar a repetir sucessivamente, a pressão social e mediática, reparem, nós temos pessoas, os civis, e nós percebemos isso, por exemplo, na comunicação social portuguesa, quer na comunicação social, quer no português médio, as pessoas não percebem a realidade do terreno, as pessoas não percebem sequer a realidade social daquilo que está a ser vivido, e na Rússia muita gente não consegue compreender as dinâmicas e as vicissitudes que acontecem num teatro de operações como este que está acontecendo no terreno. Portanto, as pessoas não percebem, há muita gente que ainda não percebe porque é que Putin não declarou guerra à Ucrânia. Há muita gente a exigir que Putin declare guerra à Ucrânia e que consiga finalmente utilizar todo o potencial militar e tecnológico que tem a seu dispor para poder finalmente consumar esse objetivo. Portanto, e quando isto assim sucede, e depois as pessoas ao mesmo tempo veem, muito bem, é uma operação militar, os meios são mais condicionados, portanto não usa tudo o que tem à sua disposição, usa apenas uma parte, mas se eu vejo que eu estou à partida a desencadear uma ação ou uma agenda ofensiva para concretizar um determinado objetivo, e depois eu vejo que o inimigo, que à partida deveria estar cada vez mais a ser neutralizado, e mesmo que no terreno esteja a ser neutralizado, mas se me conseguir causar estas baixas, no ponto de vista da opinião pública,
isto é percepcionado tendencialmente como sendo o meu país que está a perder. Independentemente, porque as pessoas não vão ver todos os dias o briefing que é feito pelo porta-voz do Ministério da Defesa, que faz todos os dias o levantamento sobre os locais, ele quase dá as coordenadas do sítio onde conseguiram destruir depósitos de armas, o número de operacionais e de militares ucranianos que foram abatidos, ou seja, eles fazem este levantamento, o cidadão comum não faz isto, o cidadão comum liga às notícias e quando passa nas notícias que houve um ataque como este, o cidadão não vai conseguir compreender tudo o resto que está relacionado com a questão do conflito militar. Portanto, se os cidadãos não conseguem compreender isso, então isto significa que, à partida, em eventos como este que aconteceu hoje, os civis vão, isso sim, aumentar, ou tendencialmente tenderão a aumentar a pressão sobre o poder político, para poder agir de forma a que isto não se repita e de forma a poder resolver de uma vez por todas este conflito. Isto poderá obrigar a Rússia a antecipar métodos, estratégias, utilização de meios que pretenderia utilizar mais à frente. Depois nós temos também outros. Temos, de facto, algum alarido também do ponto de vista social, quando começa a soar a notícia de que se Putin diz, e de facto é verdade, que não é a Ucrânia que está a atacar a Rússia, mas que é a NATO que instrumentaliza a Ucrânia para atacar a Rússia, então a conclusão que se pode chegar é que, no meio disto tudo que eu expliquei, a NATO, afinal, consegue atacar, vezes sem conta, a Rússia. Portanto, nós não estamos a ser bem-sucedidos com isto. Depois temos ainda todos aqueles que funcionam nos blogs militares, os blogs militares, que é curioso, que só funcionam, os blogs militares russos e os vlogs e os canais de Telegram russos só funcionam como base credível quando é para mostrar números como este, os 600, 700, números copiosos. Portanto, de resto, nunca servem, são vistos como propagandistas. Pronto, ainda bem que as coisas, ao menos alguma vez, eles haviam de servir. Mas depois nós temos a forma como a comunicação chega ao exterior, e eu já critiquei isto de vezes, enquanto que a Rússia não tem essa versatilidade nem essa capacidade para conseguir causar sensação e causar buzz na comunidade ocidental e também mesmo no povo russo. Isto vai, que empolam os acontecimentos, então reparem bem naquilo que nós temos aqui efetivamente processado. Sr. Paulo Rosário, muito obrigado pelo seu contributo, muito obrigado também muito obrigado também pelo seu reconhecimento e pela ajuda que dá ao canal. Portanto, outra coisa que eu gostaria aqui de referir era que depois nós temos todos estes condimentos. Isto vai causar pressão sobre a própria Rússia. Agora, não é porque a Rússia perdeu 63, 300, 400, não é pelo evento em si, é por tudo aquilo que está à volta do evento e que ajuda a fazer deste evento que a opinião pública tenha uma opinião de que o inverno está a chegar, por assim dizer. Portanto, é por essa perspectiva. Portanto, isto de facto é que ajuda a causar alguma dificuldade na forma como a Rússia se vai posicionar. Portanto, vamos ver. Agora, voltamos àquela tal questão, é que tudo isto acaba por funcionar mais, por causar muito mais ruído do que aqueles cidadãos que depois são ponderados, aqueles cidadãos que depois têm conhecimento dos aspectos e quando tentam dar cá para fora, muitas vezes são riscados ou nem sequer são considerados. Portanto, a contra-informação do ponto de vista ocidental está a ser muito bem sucedido nesse aspecto. Mas a verdade é que antecipa-se de facto algumas ações ofensivas da Rússia na Ucrânia, por exemplo no Donbass, em Zaporizhzhia também. E agora vamos ver como é que a Rússia vai gerir isto. Se a Rússia de facto vai sentir-se obrigada a avançar com um conjunto de ações mais cedo do que aquilo que efetivamente pretendia. Por exemplo, a questão da utilização de drones e de mísseis contra infraestruturas energéticas e estratégicas da Ucrânia. Isto aconteceu o quê? Na sequência e como forma de retaliação pelo ataque à ponte de Kerch, como bem se recordam.
Agora, se alguém me diz a mim, mas os russos foram obrigados a criar um plano de retaliação por causa deste bombardeamento. Não. Este plano, eu diria aqui com um relativo grau de certeza, para não dizer que é 100%, porque não me foi confidenciado diretamente por quem toma esta decisão, como devem calcular, mas com um elevado grau de probabilidade, este plano de atacar estas infraestruturas elétricas, energéticas, já estava delineado há imenso tempo. Agora, pode ter sido antecipado, pode ter sido provocado e reativado e ativado numa altura em que se encontrou o melhor evento para poder efetivamente implementar o plano. Se o anteciparam ou não, importa perceber quando é que a Rússia pretenderia usá-lo. Mas, por outro lado, que aquele ataque à ponte de Kerch funcionou como a justificação perfeita para implementar aquele plano, isso não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, que o plano já estava mais do que delineado, já. Era só esperar qual era a altura exata e certa para poder aplicá-lo. Portanto, eu espero que por aqui vocês tenham compreendido as dinâmicas daquilo que aconteceu em Makivka e que vos tenha ajudado a refletir um pouco sobre este estado das coisas. É importante, na perspectiva russa, que a Rússia continue a seguir o seu plano conforme delineado. Mas se a Rússia continuar a oferecer brindes de Natal e brindes de Ano Novo à NATO, como ofereceu neste incidente na noite de Ano Novo, bom, então assim tudo se torna mais fácil para quem está na NATO, e a Rússia pode correr o risco de perder o controle da situação e de gastar também todos os seus trunfos. Portanto, aquilo basicamente que eu vos poderia dizer sobre o tema... há um outro aspecto também que os populares da região de Donetsk que criticaram, que foi o fogo de artifício na noite de Ano Novo. Ou seja, houve até uma historiadora local de Donetsk, a senhora Svetlana Volnova, que até disse algo como não temos guerra suficiente, ainda precisamos de fogos de artifício. Portanto, e ela própria também criticou depois o facto de o poder político russo não estar suficientemente no terreno a implementar a identidade e a ideologia russa. Isto pode ser visto de uma forma... ela diz que existe uma chamada consciência dupla, em que ainda existem naturalmente alguns que se revêem na identidade ucraniana. Ela até dá conta que houve pessoas que em Donetsk que quando foi a mudança de ano da meia-noite para a uma, como sabem, o horário russo é mais uma hora face ao horário da Ucrânia, e quando houve essa mudança horária, ou seja, uma hora depois de ter sido ano novo na Rússia, ou ano novo naquela zona, uma hora depois, houve alguns populares que também dispararam e utilizaram fogo de artifício. Portanto, basicamente, é uma forma também de afirmação da sua identidade como pró-ucraniana. Mas ela própria critica que o Estado não está muito presente no terreno para implementar e para impor a identidade russa. E isto, de facto, é complicado, porque também não se pode anular as tradições ucranianas. Então, nós andamos a criticar essa anulação de identidade à Ucrânia. Porque o que os ucranianos fazem relativamente às comunidades e minorias russófonas, e depois não podemos exigir que o Estado esteja presente a impor mesmo aos russos, ou àqueles que eram ucranianos e que se revêem na perspectiva ucraniana, este tipo de costumes e tradições, e até mesmo de identidade. Portanto, era só para vos dar conta também de mais este aspecto. Portanto, na prática e no final, aquilo que nós acabamos por ter é uma situação em que a Rússia tem de perceber de uma vez por todas se consegue corrigir situações destas ou não. E eu acho que uma coisa é a Ucrânia, que ou continua a ser abastecida com armamento. Os fogos de artifício em Moscou foram proibidos este ano, o Sr. Feitbeck, mas esta historiadora diz que os fogos foram utilizados à mesma, pelo menos ali em Donetsk. Portanto, ali de certeza que o utilizaram para ela estar frio, para estar até a criticar, e resta saber, se calhar, até que ponto é que não terão sido também pessoas que se revêem na identidade ucraniana a utilizar aquilo como forma de provocação. Portanto, isto são tudo hipóteses, naturalmente, e é especulação minha, não quero afirmar isso como certeza.
Mas o que é certo é que, fim dos quase 11 meses desde o início desta intervenção militar especial, acho que era exigível que a Rússia já tivesse corrigido estes aspectos. Aliás, a senhora Maria diz isto aqui, e com toda a razão. Eu acho que a Rússia entrou para este conflito sem preparação devida. Pensava que era bastante fácil. E por um lado tem uma certa razão. Eu, por um lado, estou de acordo com isto. Ou seja, isto não é só estes aspectos, vistos como burocráticos e como minudências, como onde é que vamos aquartelar os militares? Como é que vamos fazer chegar o armamento? Como é que vamos fazer chegar água, alimentos por aí fora? Ou seja, como é que nós. Todos estes pormenores que parecem muito simples e que nós normalmente estamos habituados a ver as coisas acontecerem. Sim, senhor Rui Alves, foi exatamente isso que eu disse, que foi a concentração massiva de sinais de telemóveis no mesmo espaço, no mesmo perímetro reduzido. Tudo isto acaba por ser um motivo mais do que suficiente para que a Rússia, esta hora, já devesse ter corrigido tudo isso. Quer dizer, como é que a Rússia, ao fim de quase 11 meses em conflito armado, ainda não compreendeu que não pode alojar militares seus em infraestruturas civis sem qualquer nível de proteção. E acreditar piamente e colocar toda a sua fé apenas no seu sistema de defesa antiaéreo, que contra os HIMARS, se está muito mais eficaz no presente, está. Por outro lado, não é 100% eficaz, e quer dizer que alguma coisa pode passar. Portanto, é tão simples quanto isso. Estas coisas de facto acontecem. O Luís Pacheco dá aqui um nome. O Saddam também acertou numa base americana na Arábia Saudita e não mudou nada. Sim, não vai mudar nada. O problema é vários pouquinhos destes acontecerem e, volto a insistir, se a Rússia continuar a manter o controle operacional e territorial, mas depois tiver a opinião pública voltada contra si, quer dizer, esse controle territorial vai esfumar-se num instante. Um último aspecto antes de nos despedirmos e com o qual eu vos queria deixar, é que eu vi que nos últimos dias muita gente andou a fazer comentários jocosos sobre a aprovação das Constituições da República Popular de Lugansk e da República Popular de Donetsk. As pessoas diziam, eu até vi comentários como Constituição, isto agora até aprovam Constituições, como é que isto, seja lá o que for, mas não tinha entrado para a Rússia. Lá está a importância também de eu poder dar aquele curso que eu estou a organizar para poder dar. Porque a Rússia é um Estado federal. Sendo um Estado federal, concentra vários pequenos Estados em si, o que quer dizer que a organização política é muito mais próxima daquela que existe nos Estados Unidos do que daquela que existe em Portugal. Ou seja, existe uma Constituição da Flórida, existe uma Constituição do Michigan, existe uma Constituição do Texas, existe uma Constituição da Carolina do Norte. Cada um daqueles Estados tem autonomia e independência suficiente para ter uma Constituição própria que determine o que é que são os direitos, os deveres, o que é que reconhece quanto à sua identidade própria. Ou seja, a Rússia é um conjunto de países que, entre aspas, é um conjunto de Estados que decidiram formar um Estado maior, ou seja, a que se chama Federação Russa. É importante que as pessoas compreendam isto antes de fazerem comentários jocosos, porque lá está, como diz também aqui o Sr. Feitbeck, Donetsk e Lugansk são repúblicas, exatamente. Sendo repúblicas, portanto, são Estados, é como se funcionassem como pequenos países que, entre si, formam um país grande, a que se chama Federação Russa. É preciso compreender isto. Portanto, cada um destes Estados, nós temos a Constituição da Chechênia, a Constituição do Daguestão, ou seja, nós temos a Constituição de cada uma das repúblicas que a Rússia tem. Portanto, e cada uma tenta refletir nessa Constituição a sua identidade, mas depois está organizada de uma forma a centralizar um conjunto de poderes em Moscou, no poder político central. É tão simples quanto isso. Portanto, Feitbeck uma vez mais a dar aqui mais dois apontamentos muito, muito úteis. É que existe uma diferença. Eu também já aqui falei uma vez, nesse aspecto. Há uma diferença entre oblasts e repúblicas. E isto do ponto de vista, não é hierárquico, mas é que do ponto de vista da organização do país, isto tem muito que se lhe diga, porque lá está, porque uma coisa é nós termos Zaporozhye e Kherson, que são oblasts, portanto, são o equivalente mais ou menos aos Açores e à Madeira, uma comparação mal feita, mas para conseguirem perceber a diferença, e depois temos repúblicas que aceitam, no âmbito da sua
soberania, que não é autonomia, é no âmbito da sua soberania, ceder poderes e sujeitar-se à jurisdição e à soberania do poder central que unifica todas aquelas repúblicas e oblastes. É só para vocês perceberem. Vocês voltam a dizer, procurem, por exemplo, a Constituição do Daguestão. Do Daguestão, não, da Chechênia. A Chechênia tem uma Constituição que é de 2003. Vejam, por exemplo, que isto existe. Ou seja, isto não é nenhum fenómeno estranho. Quer dizer, isto é um fenómeno estranho para quem quer ter uma abordagem jocosa às coisas e quer encontrar em tudo o motivo para fazer troça e depois, na prática, acaba por fazer troça de si próprio, porque acaba por expor a sua ignorância, o seu desconhecimento. E eu já disse aqui uma vez, eu respeito os leigos. Eu sou leigo num conjunto de matérias. Portanto, ou seja, se alguém, por exemplo, questões de saúde pública, questões de engenharia civil, o que for, eu sou um leigo. Posso ter o meu palpite, posso ter a minha percepção, digamos assim, mas a intuição, eu não posso é confundir aquela minha ideia com ciência, nem com factos. É a minha percepção de uma determinada realidade. Agora, e é isso que muitas vezes... Agora, os ignorantes são os outros. Os ignorantes não são leigos. Os ignorantes tentam impor a sua visão das coisas, confundem o seu achismo com factos, com evidência e com ciência. E é isto que estas pessoas acabam por fazer, ou seja, a fazerem troça da Constituição, das Repúblicas Populares de Donetsk e de Lugansk. Mas eu acho que só é possível fazer troça de alguma coisa quando nós compreendemos os fenómenos, quando nós sabemos o que é que está subjacente a eles, e não utilizá-los como arma de arremesso. Portanto, Donetsk e Lugansk têm neste momento, de facto, esta situação. Portanto, vamos perceber, aqui o Sr. Miguel Machado diz que a realidade de uma monocultura como Portugal traz barreiras quando se tenta perceber realidades mais complexas etnicamente, historicamente. Subscrevo integralmente este seu pensamento. Agora, se nós temos essas dificuldades em conseguir transportar realidades mais complexas, do ponto de vista étnico e histórico, para a nossa, então também não nos vamos armar em sabichões que tentam mostrar que dominam os fenómenos e depois acabam por fazer estas demonstrações de ignorância pura, como aconteceu neste caso. Portanto, vejam a Constituição da Flórida, vejam a Constituição da Califórnia, vocês não fazem a mínima ideia disto tudo. Portanto, aquilo que eu... Não, repare, Maria, a questão é que nem sequer foram os ignorantes no Twitter. Eu ouvi isto num comentário na televisão. E até por parte de um pivô, ou seja, lá está. Se a pessoa não tem conhecimento, a pessoa pode disfarçar o seu desconhecimento ou pode simplesmente assumir que não tem conhecimento. Eu não vejo aqui qualquer tipo de problema. Acho que revela humildade, revela honestidade, revela transparência e respeito imenso isso. Quando as pessoas acham que já dominam aquela área e depois de repente cometem argoladas destas, quer dizer, não há muito mais a dizer. Ora bem, o que é que eu vos poderia dizer mais quanto a isto? Vamos esperar para ver se continuam a surgir outros números ou algum outro tipo de evidência que permita perceber qual foi efetivo, qual é mais ou menos aproximado o número de mortos e o número de feridos, até porque provavelmente teremos alguns feridos graves que mais tarde ou mais cedo não sobreviverão e que entrarão na contabilização dos mortos. Portanto, vamos esperar para ver como é que a situação evolui. Em vez de estarmos a afirmar que morreram X, morreram Y, isto parece um pouco contagem de cadáveres e que, do ponto de vista operacional, como é que isso altera? Vamos tentar refletir sobre isso. Espero amanhã estar de volta. Para aqueles que não puderam ver, por favor, vejam que tem uma notificação no meu canal do curso que eu vou organizar nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro sobre o sistema político na Rússia, para pelo menos permitir perceber, efetivamente, o que é a Rússia em termos políticos, como é que ela está organizada e como é que depois, na prática, ela também acaba por ser materializada. Portanto, eu agradeço imenso. Começo por, uma vez mais, agradecer a todos aqueles que vão fazendo as suas contribuições para ajudar o canal, do ponto de vista financeiro, quer através do PayPal. Eu não refiro os nomes de quem faz, quer através do PayPal, quer através da MBWay, porque eu nem sequer sei se as pessoas querem que, ou permitem que o seu nome seja revelado. Claro que a minha vontade é agradecer em público e a cada uma das pessoas que vai naturalmente fazendo esse contributo. Mas eu não sei se a pessoa quer ser exposta dessa maneira ou simplesmente faz o contributo e não está à espera dessa recepção. Portanto, eu agradeço que todos esses que fazem esse contributo, que não me levem mal a não alusão aos nomes aqui,
mas não sei de facto se ficarão interessados ou não. Uh, É muito importante esses sinais de reconhecimento, quer através do MBWay, quer também através do PayPal. É muito importante os gostos que vocês vão deixando em cada um dos vídeos, em cada um dos directs que vocês vão deixando. É muito importante também as partilhas que fazem dos vídeos, que fazem do canal e os comentários que vão fazendo e as observações. Portanto, como veem, há muitos pontos que eu posso pegar aqui. Houve muitos mais que eu podia também ter pegado e nós, se calhar, fazemos aqui um direto de 2, 3 ou 4 horas só com as observações que cada um vai fazendo. Nem sempre é possível, até para também não saturar o público, sobretudo aquele público mais passivo, que vem, sobretudo, olhar, digamos assim. Mas agradeço-vos imenso todos esses vossos contributos, essas vossas formas de contribuir para este sucesso que é o canal e desejo a todos, muito sinceramente, um ano de 2023 repleto de sucessos, repleto de felicidade, repleto de saúde e também repleto de paz, porque ao contrário daquilo que foi dito por um determinado comentador no sábado, ao final de tarde, que Putin nunca falou da paz no seu discurso de final de ano, ano novo, é falso. Putin refere 3 vezes a questão da paz. Agora, tem de haver vontade para conseguir ler ou ouvir o discurso do princípio ao fim. Se não existir essa vontade e essa disponibilidade, então, de facto, as pessoas não vão encontrar aquilo que efetivamente querem. O Sr. Miguel Machado propõe que sejam dados créditos. Veja como fazem outros canais. Eu acho elegante no final do programa passar o texto sem ter de dizer os nomes. Não percebo qual é que é o texto a que está a referir-se, Sr. Miguel Machado. Eu gostava naturalmente de dar os créditos a toda a gente que contribui para este sucesso, mas lá está, mas as pessoas quando fazem este tipo de contributo, os nomes das pessoas que vão fazendo as intervenções, eu já vou citando, já vou indicando, já vou partilhando. Isso já vou partilhando aqui, quem faz também as contribuições financeiras aqui, como fica público para todos, eu também faço essa referência. Agora, quem faz os contributos através do MBWay, a posteriori no vídeo, ou até mesmo através de PayPal, eu não sei se a pessoa tem interesse ou vê isso com bons olhos, mas para todos os efeitos já estou aqui a agradecer uma vez mais, por tudo. Sim, posso pôr, já percebi o que é que quer dizer. Sim, eu depois vou pôr aqui a referência a isso mesmo. Portanto, agradeço imenso todas as formas de apoio que dão. Este canal continuará sempre, sempre, sempre a ser totalmente de acesso gratuito. O curso é que é uma questão diferente, pelos motivos que eu falei no início deste direto, por causa do tipo de conteúdo e da forma como é ministrado esse mesmo curso, mas este canal sempre continuará a ser gratuito. Quem quiser pode ajudar a enriquecer o canal, não só de forma financeira, mas com os contributos que fazem aqui, contributos intelectuais, ou seja, contributos com perguntas, com observações, com acréscimo de conteúdos que às vezes vêm complementar, como já se viu ainda hoje, com a partilha, com os gostos, ou seja, tudo isso enriquece, com isso em aspas, o canal. Portanto, eu agradeço imenso por isso, que seja um ano em cheio. Muito obrigado a todos e uma boa noite.